Bom dia, é com enorme prazer que a gente dá início a esse curso, que faz parte da programação que vem sendo organizada, desenvolvida pelas nossas três catedráticas, né? Eu vou falar muito rapidamente, que eu queria muito passar para a nossa diretora, a Roseli, de Deus Lopes, e para o Marcel, que representa o Itaú Cultural, na verdade a Fundação Itaú, né, que tem um componente importante com o Itaú Cultural, que vem apoiando essa cátedra desde 2015. Então, a cátedra, ela nasceu aqui no Instituto de Estudos Avançados. Eu vou ser muito rápido, porque eu vou deixar a Roseli falar um pouquinho do Instituto, que eu acho que é importante vocês saberem onde estamos, né? Esse Instituto não tem corpo docente, não tem professores, nem alunos. Vocês são alunos hoje, amanhã e depois da manhã. Então, eventualmente, a gente tem um curso como esse, né, Roseli? Não é da naturalidade do IA ter alunos e professores. Por quê? Porque aqui é o lugar do encontro de diferentes conhecimentos, saberes, né? E de diferentes pessoas e coletivos. Então, o IA sempre foi o que eu entendo como uma interface, um lugar onde as pessoas de diferentes origens, diferentes campos de conhecimento, né, vêm e se encontram e discutem, debatem e também divergem ou, enfim, se relacionam de uma maneira que sempre pensando o conhecimento, sempre pensando a ciência, sempre pensando a cultura, né? A cátedra, ela tem essa relação com esses três campos, né? Então é uma cátedra de arte, cultura e ciência, e ela, juntamente com o Itaú Cultural, começou a pensar lá atrás, em 2015, de como que a gente poderia trazer para a universidade, para o centro da universidade, né, um debate sobre essas relações entre essas três áreas. Arissana, France e Sandra são nossas. Agora eu vou perder a conta, porque nós já temos alguns catedráticos e catedráticas. Mas elas já estão nesse segundo período, nós estamos completando 10 anos de cátedra, e a gente vem tentando fazer com que essa cátedra também traga diferentes modelos, diferentes modos de atuação, para também cooperar e apoiar a universidade num momento de mudanças, né, de transformações. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui conosco, para vocês que estão aqui, para quem estão acompanhando também à distância, né? Um excelente dia. Em nome da direção, sou a atual diretora aqui do Instituto, a gente quer agradecer muito pela presença, né, das nossas titulares, né, a Arissana, a França, a Sandra. É uma honra para a Universidade de São Paulo que a gente tem aqui no Instituto de Estudos Avançados a possibilidade da gente conhecer mais, né, sobre os conhecimentos sobre a cultura indígena de diferentes regiões do Brasil. Então, a gente agradece muito por essa oportunidade. Então, complementando ali o que o Martin já nos falou, Martin já foi diretor também aqui anteriormente e abriu uma série de caminhos. Então, o meu trabalho hoje é mais fácil, né? Porque quando a gente se apoia em ombros de gigantes que nos antecederam, o que é muito importante é que a gente possa continuar o trabalho, né, da mesma maneira, e a gente sempre tentando, né, inovar um pouquinho, trazer novas contribuições. E, como ele disse, o Instituto ele tem esse objetivo desde a sua criação, foi criado, né, pelo professor Godenberg, lá atrás na gestão do reitor, né, Godenberg, com esse propósito da gente ter um lugar onde as pessoas pudessem estar conversando de uma forma horizontal, né, de troca de conhecimentos, não só com pessoas da própria universidade, mas que a gente pudesse estar trazendo pessoas de outras atividades, de outras, não só da academia, né, mas quem detém o conhecimento, que a gente pudesse estar criando espaço aqui de discussão, de trocas e de construção de conhecimento novo também, né, que a gente possa, inclusive, com as ações, com as atividades realizadas no IA, com as produções, que a gente possa estar também contribuindo para políticas públicas, né? Então, a gente agradece muitíssimo pela atividade que está acontecendo agora. Por favor, pode.
E esse curso, então, a gente, como o Martin também colocou, nosso objetivo não é ter cursos de graduação, de pós-graduação aqui, ou mesmo cursos de extensão, a não ser que a gente tenha algum tema diferenciado que não acontece ainda nas unidades. Então, esse é o caso desse curso, é um curso especial, aproveitando, né, essa oportunidade que nos está sendo dada nessa parceria com a Fundação Itaú. Então, nesse momento, agradeço muito, né, ao Marcelo e que ele transmita, né, a todos os colegas da Fundação a importância, né, da gente estar se juntando à universidade com outros parceiros para que a gente consiga viabilizar um trabalho maravilhoso como esse aí de 10 anos dessa cátedra, né? E aí eu estava vendo aqui a programação do curso, né? Então acho que não é à toa que vocês estão aqui, a programação está muito rica, né? E a gente tem certeza que vai ser um sucesso, e eu não quero ficar tomando tempo porque a gente está querendo ouvi-las, né? Então, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui conosco, obrigada a Marte, Liliana, a equipe do IA, né, por estar viabilizando esse momento para a gente, muito obrigada à Fundação. Primeiro, bom dia a todos que estão aqui, a todos que estão em casa. Em nome do Itaú, queria agradecer muito ao IEA, aqui na figura do Martin e da professora Roseli. Dizer que para a gente é uma honra, nessa década de apoiando essa cátedra, fazendo junto, a gente aprende muito. Eu, particularmente, tenho aprendido cada vez mais. Nesse ano, com a titularidade das três, que eu tenho o privilégio de estar muito perto. Eu tenho aprendido muito. Eu acho que para a gente tem sido muito bem interessante, bem importante para o conhecimento, para os saberes aqui desenvolvidos e compartilhados. Eu acho que para a Universidade de São Paulo também essa cátedra, o IEA, também provoca algumas coisas que a gente viu ao longo dos 10 anos, como o Martin disse na última vez aqui, quanto que isso tem provocado algumas coisas aqui dentro da USP. Isso para a gente é muito interessante, muito importante. Por último, aqui eu não vou me alongar muito, queria agradecer às catedráticas, a Francis, Sandra e a Elisana, por estarem aqui, a Geni, pelo trabalho que conduz, e aí, muito pela generosidade do Martin, que está sempre conosco, e a Liliana, que está sempre perto. Não vou tomar muito tempo aqui, acho que é isso. Desejo um bom trabalho a todo mundo, um bom trabalho esses 3 dias, e de novo agradecendo aqui por esse espaço. É isso. Eu agradeço pelas falas e, sem mais delongas, gostaria de convidar, então, nossas parentas catedráticas, muito bem-vindas, Franci Vanilla, Arissana Patachó, Sandra Guarani, muito bem-vindas, fiquem à vontade. Eu vou passar para vocês, então, fazerem essa abertura do nosso encontro, e, na sequência, já queria deixar o convite para a nossa parenta Graça Graúna iniciar, então, a sua apresentação, a sua aula. Fique à vontade. Hayokuan, Jaharchoman. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pela morte do parente Pataxó, Jefferson Braz, que faleceu ontem, e era presidente da Associação de Comerciantes do Parque Indígena de Coroa Vermelha. Jefferson era filho do cacique Louro, o cacique de Coroa Vermelha, e acredito que esse momento, né, seja respeito às famílias que nesse momento passam por esse luto e o velório que está sendo realizado nesta manhã. Então, eu abro este momento, né, de falas aqui, trazendo, né, uma notícia não muito boa, mas que sempre está em nosso meio, né, essa questão né, da luta e também do luto, né, que acompanha a gente em nossos cotidianos. Fico feliz de estarem, né, de ver essa casa cheia, de ver esse espaço cheio de pessoas que estão aqui de alguma forma querendo discutir, compartilhar com a gente esses momentos. Esperamos que sejam dias de muito compartilhar, de muito diálogo, embora
estejamos neste lugar aqui de frente, mas queremos dizer que esse é um lugar de partilha também, de diálogo. O caminho de Cutia, a gente abre, não para a gente caminhar sozinhos, né, mas para a gente caminhar juntos, né, e aí plantando a semente. E como a Cutia, que diz que às vezes esconde a semente para depois comer mais tarde, esquece onde guardou, e aí nascem as plantas. Assim também a gente vai caminhando também, plantando essa semente daqui e acolá, porque, como todos sabem, a gente é envolvida também em muitas coisas, então a gente planta essa semente por vários espaços. Então, sejam bem-vindos, tantos que estão aqui quanto os que estão online, as parentas que estão online aguardando e que não podem estar presente aqui. Purangara, Pai Empenhará, bom dia a todos e a todas e a todos. Belas palavras, né? Cumprimento aqui as minhas parentas, saúdo aqueles parentes que estão aqui como estudantes, como aprendizes, né? Que vários parentes, isso deixa nosso coração bastante feliz e aquecido. E saudar todos os que estão aqui, amigos, que tiveram esse grande interesse de estar aqui com a gente hoje. O intuito foi exatamente compartilhar com vocês esse conhecimento de muitas mulheres que vocês vão poder aqui ouvir. Eu acho que a gente já está nesse campo, né, da escuta, de aprendizagem. A gente tem muito isso dentro dos territórios e, através da USP, a gente queria compartilhar nesses conhecimentos com vocês. Ouvir essas mulheres, poder aprender com elas. Esse momento é muito mais uma troca também de escuta, a gente vai ter uma roda de perguntas. A ideia não é só ouvir, a ideia também é questionar, é perguntar, é tirar dúvidas, também compartilhar sugestões. Acho que o caminho de Cutia traz muito essas pegadas muito fortes, essas colocações, traz essa ciência indígena, mas muito nesse protagonismo feminino. Ouvir essas mulheres, ouvir essas intelectuais, ouvir essas mestras, doutoras, né, que são mulheres indígenas. Primeiro momento, a gente já pôde trazer mulheres que são donas de roça, parteiras, que são grandes doutoras dos territórios, das comunidades. A gente realizou esse primeiro curso aqui na USP, né, do outro lado do auditório. A gente pôde aprender muito na prática, tivemos intercâmbio com a roça Guarani, né, na aldeia Calipeti, tivemos esse intercâmbio, né, de relações entre a roça, entre o cuidado e o corpo, e nesse curso a gente vai poder ouvir o corpo a partir, né, da universidade, a partir desses dois mundos, entre território e entre universidade. Então, sejam todos bem-vindas, bem-vindes, aproveitem bastante. Acho que esse momento é de muitas cutias, né? Trazendo essas sementes, marcando essas pegadas pequenas, mas muito marcante para a USP, para esse instituto. Eu acho que esse é um trabalho coletivo, esse é um trabalho que a gente quer deixar como legado, esse protagonismo de todos os conhecimentos, né? Eu acho que a equipe, né, de mulheres aqui, a gente já traz isso, esses territórios diferentes, de línguas diferentes, e a gente está muito feliz de ver, de fato, a sala cheia. É porque a gente veio de territórios diferentes e longe que a gente chegou atrasado hoje. A gente veio de canoa, de avião, de ônibus, mas chegamos. Bem-vindos. Também quero muito agradecer, principalmente os parentes, né, que estão junto e não parentes também que estão aqui hoje para contribuir. Eu acho que a gente está mais aqui, como foi bem dito, né, nunca acontecia aula, tipo, não é um lugar de ter aula, mas eu acho que a gente já vem rompendo um pouco isso. Eu acho que aqui já é um encontro e para nós, né, indígena de modo geral, como dizia a Célia Chacriabá, né,
grande nossa universidade é encontro e a nossa luta, né? Que esse movimento indígena. Então, eu acho que onde a gente vai levar esse movimento, né? E eu acho que eu fiquei bem feliz, né, de poder estar aqui também contribuindo nesse aspecto de movimento, fortalecer nosso movimento, talvez acadêmico e não acadêmico. Eu acho que tanto no território, tanto aqui, eu acho que isso é uma forma de a gente também contribuir com nossos parentes, né? E eu queria só ressaltar esse movimento, né? Ela partiu exatamente desse fortalecer a memória das mulheres. Por isso que a gente chama a maioria das mulheres que já estão na luta, mas muitas das vezes elas não são muito visíveis ou muito lembradas, como, por exemplo, a Dona Tarina, né? E outras mulheres, Graça Gaúna, e todas as convidadas que estão aqui hoje, o que a gente, se dependesse da gente, a gente ia chamar todas elas, mas, assim, felizmente, você sabe também que, da questão de território, a gente teve que selecionar, né? Eu sempre costumo falar que, quando se trata de conhecimento indígena, ela é complexo e se trata também das lutas do enfrentamento e também da questão poética que a gente tem como conhecimento, né? Eu diria poético, que muitas das vezes é chamado de cosmologia, né? Que todos nós indígenas temos. E a gente não dá para separar isso entre a luta e a cosmologia nossa, né? E sempre a gente trata disso. E aí, assim, eu vou deixar já registrado o nosso desejo, que a gente vai lutar para isso, que esse evento se torne um programa, né? A gente vai lutar para isso, para que esse se torne um programa, fazendo uma aliança com outros parceiros institucionais, né? A gente vai lutar para isso, que continue também esse formato, ou pode ser se transforma em outro formato, para a gente continuar fazendo esse encontro entre parceiros e também nossas alianças. E eu acredito que isso, como a Fran falou, é um caminho que a gente está construindo, e eu acredito que isso é muito importante para a gente pensar, né, para a gente trazer também esse encontro de conhecimento, porque a gente indígena, né, nem é conhecido ainda o nosso conhecimento como ciência. E eu acho que isso é muito importante a gente garantir, e por isso que é importante trazer essas mulheres também, para que a gente, de fato, se fortaleça, mesmo que a gente saia, né, a gente já termina o nosso prazo, né, já termina, mas a gente continue, e eu espero que o nosso esforço, né, que trouxemos aqui para poder continuar esse programa, não exatamente dessa forma, mas continuar a nossa presença nessa universidade, principalmente na USP, né, porque tem muitos parentes aqui, tanto no contexto que vive na cidade, outros parentes que vivem no território, e isso também é uma outra questão que a gente precisa estar presente, principalmente nas instituições, igual como o USP. Eu acho que é importante a gente tratar e criar outros vários braços para a gente continuar, e para a gente construir outros redes, quer dizer, a gente criar nossa rede enquanto indígena, e não indígena também, a população que está na margem, como quilombola, como MST, também tem outras mulheres, que são mulheres que sempre traz, que fala sobre a questão da terra, que a gente também rompe essa ideia de ciência branco que sempre é imposta nos nossos corpos, que a gente tem que seguir. Eu acho que é isso a nossa luta para a gente continuar, de fato, como a gente deveria ser acolhido, minimamente, né? Porque eu acho que o que a gente está lutando é para ser a gente acolhida e escutada da forma que a gente merece. E o caminho da cutia, né, é pensado exatamente como o caminho da Nhandessi, como a gente fala em Guarani, né? Então, são o caminho da cutia, tanto o caminho da Nhandessi, né?
é importante porque isso é que leva a gente a construir, pensando pelo todos, assim, formando uma rede de criação e outros possíveis caminhos que pode, de fato, acolher diversos saberes. É isso. Eu vou chamar então a nossa primeira convidada, que é a parenta Graça Graúna, uma parente que é indígena potiguara, nasceu em São José do Campestre, Rio Grande do Norte, é escritora, crítica literária, educadora, graduada, mestre e doutora em letras pela Universidade de Pernambuco, pós-doutora em letras, educação e direitos indígenas pela UMESP, professora aposentada vinculada ao curso de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade de Pernambuco, é autora dos livros Canto Mestiço, Tessituras da Terra, Tear da Palavra, Criaturas de Anderu, Contrapontos da Literatura Indígena Contemporânea no Brasil, Flor da Mata, Fios do Tempo, Canto Mestiço, segunda edição, entre outros. Participa também de antologias poéticas no Brasil e no exterior, colaborou com jornais e revistas Arte e Palavra de Sergipe, Suplemento Literário do Minas, BH, e o Jornal de Letras Lisboa. É membro titular do Conselho de Educação Escolar Indígena, é convidada de honra da Sorbonne Paris no colóquio Amerindianidades no Brasil e no Quebec em novembro de 2017, é responsável pelo blog Tecido de Vozes, graçagraúna.com, e é líder do grupo de estudos comparados Literatura e Interculturalismo, junto ao CNPq e à Universidade de Pernambuco. Parente, eu queria muito agradecer a sua presença, por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra ter a sua contribuição aqui conosco e deixo também o nosso carinho pela sua presença e a sua generosidade de estar conosco também em recuperação de saúde. Então, nossa imensa gratidão. Fique muito à vontade. Minha gratidão pelo convite. Enquanto vocês falavam, eu estava pedindo a Tupã, a Tupana, o pai, o nosso grande pai, a nossa mãe do trovão, Si, e aos ancestrais todos, pedindo acolhimento e agradecendo o acolhimento também e coragem para estar aqui. Eu estou segurando o choro. Mas eu estou muito feliz pelo convite. É uma honra muito grande. Eu tive a oportunidade de abraçar algumas das pessoas, a Sandra Benites, que eu não esqueço, nos encontros de literatura indígena, né? E as parentes que estão organizando, que estão à frente desse curso, desse grande acontecimento. E eu fico pensando como é importante para mim. E quando eu digo para mim, tomo a liberdade de dizer que este eu não é um eu individual. Eu faço parte do coletivo. Então, eu agradeço bastante, muito, do fundo da minha alma, do meu espírito, estar aqui. E eu penso que também eu me dou a liberdade de dizer que eu faço parte do caminho da cutia. É muito importante. As minhas sementezinhas assim, que eu tento guardar e compartilhar são as palavras. E peço permissão para falar assim. A todos e todas que estão presentes nesse curso, eu peço licença para trazer um poema, porque ele me veio como reflexão para entrar neste dia. Eu escrevi esse poema faz pouco tempo, né? Na verdade, ele surge para mim como uma resposta um pouco mal criada
diante dos abusos de não nos reconhecer indígenas. E perguntam ainda muitos: você é indígena de verdade? Não, nem perguntam, nem pronunciam a palavra indígena. Né? Você é índia de verdade? E pelo estranhamento, pelo fato de termos tido a oportunidade de buscar outros saberes que vêm nos fortalecer. Então, em nome dessa maraca que me acompanha, ela está muito velhinha, igual a mim. eu, acho, eu acho que ela está quase sexagenária. Eu pensando nas minhas pessoas queridas que estão no Reino dos Encantados, minha avó, minha mãe, meu pai e tantos parentes queridos, eu escrevi um texto aqui, um poema, que eu intitulei de Trilhas Ancestrais. Eu peço licença para ler. Eu escrevi no dia 29 de setembro do ano passado, de 2023. E foi num momento de bastante agonia, porque eu tomei conhecimento e que os meus textos, digo meus, nossos, né, estava circulando e o meu nome não aparecia, não por vaidade. Eu não estou falando isso por vaidade, porque é meu, não é isso. Isso aqui é nosso. Mas muitas vezes os caminhos que não são da cutia abusam dos nossos saberes. Então, é para dizer que eu estou aqui, que nós estamos aqui, que nós existimos. Trilhas ancestrais. Aprendi com os meus pais a trilhar desde cedo a luz da ancestralidade. Mergulhei pelos caminhos ainda na barriga da minha mãe e, à medida que a intuição foi chegando, aprendi a ler o tempo nas tranças da minha avó. A ancestralidade nos une. É para todos vocês, todas vocês. Eu, quando recebi o convite para participar desse evento, eu confesso que eu fiquei, assim, deu aquele frio, sabe? Porque é um sonho antigo já. Eu ficava pensando, será? Eu perguntava a Nhanderu, a Tupã, aos ancestrais, se eu vou viver para presenciar as mudanças, as riquezas, as falas, os cânticos, se eu alcançaria esse momento que eu estou vendo aqui agora. Obrigada por esse presente que eu acho maravilhoso. Quando me veio a proposta, nos trouxeram a proposta de abordar essa questão, e eu pensei em 3 momentos o que significa a trajetória, a pesquisa, os desafios, né, em torno dessa temática. Então, para mim, está tudo junto, sabe? Eu não consigo ver de outra maneira o que me levou, o que me traz aqui. Desde que eu me entendo um pouco de gente, que a poesia está no meu caminho. E essa poesia, ela se multiplica muito no sentido de me acompanhar dentro do contexto acadêmico, que era muito difícil na época. Não é que ficou fácil agora, não é isso, mas é muito difícil lutar por direitos dentro de ou num período em que você se vê sozinha. Mas, à medida que eu tomava consciência de que eu não estou só, porque meus ancestrais estão comigo e nos acompanham, então eu me sentia atrevida para falar, para trazer, para reclamar, para denunciar. Não uma dor individual, não, não é isso. Mas, sabe, quando você na condição de professor, de estudante, pega uns livros lá
e que na sua cara você tem que ler ou não aceitar. Eu não aceitava o fato da minha inexistência, da nossa inexistência nos livros didáticos. Ainda bem, né? Ainda bem que está tendo essa transformação. E a cutia faz muito bem de se alimentar num determinado lugar ou pela beira dos rios e depois seguir, buscar lá o seu esconderijo e guardar as sementes. Peço licença e tomo a liberdade de dizer assim, nesse momento eu me sinto que eu fui um pouco essa cutia, que estava aguardando o momento para trazer aquelas palavras que me foram proibidas de falar. Então, eu fico pensando nessa trajetória o tempo inteiro. Eu sou do Rio Grande do Norte. Eu nasci numa pequena cidade chamada São José de Campestre, que fica em termos do tempo assim de uns 40 minutos. Você chega na aldeia Tatu, que fica entre dois municípios, Canguaretama e Goiânia. É um vale. O desenho da aldeia é muito bonito, muito bonito. Apesar do vinhoto que está envenenando as águas do rio Catu, Catu significa bonito. Como o povo também, a aldeia é chamada Catu. Eu tentei, em alguns momentos da minha escrita ou da nossa escrita, mostrar um pouco dessa trajetória. E eu peço licença para só dar um exemplo nesse livrinho chamado Flor da Mata, né? Ele é todo composto num gênero poético oriundo do Japão, por exemplo, o haikai, né? E eu achei assim, que eu me identifiquei muito com essa forma de pensar. Podemos dizer até que esse gênero poético haikai, composto por 3 versos, né? Sem preocupações de rima ou título, né? Mas que exige, talvez pela força do tempo, uma precisão no dizer as coisas. Eu penso em parte assim. E aqui eu tive assim a alegria de esse livro ter sido ilustrado, ou trazer a ilustração, melhor dizendo, de uma pessoa ainda que eu não conheço pessoalmente até hoje, eu não conheço a ilustradora, chamada Carmen Barbi. E eu fiquei impressionada como ela trouxe para nós, ela que tentou retratar, como é que eu não consigo mostrar direito, mas eu imagino assim, eu consegui me ver nos desenhos, nessas ilustrações dos nossos e-mails com outros parentes e parentes, né? Caminhando em busca de um lugar no mundo. Eu achei muito forte a maneira como a Barbie ela trouxe essa arte dela, tentando, por meio do desenho, traduzir, vamos dizer assim, o nosso ser e estar no mundo. Eu achei muito importante a maneira também como ela tentou colocar, vamos dizer assim, um 3x4, um retrato, mas eu me reconheci nesse desenho da palavra que ela leva para o texto. Eu costumo dizer que, e aqui ela tentou trazer no desenho o poema, o haikai, quer dizer, tentei colocar em forma de haikai, que ao escrever, eu procuro,
eu busco orientação na ancestralidade e, a partir daí, reconhecer o meu lugar no mundo. E ficou mais ou menos assim: de alma lavada, percorro os caminhos, a minha aldeia resiste, que é outra maneira de trazer uma significação para o nosso lugar. Esse lugar que é vilipendiado, e que é invadido, que é destruído. E, por meio da palavra, eu acho que é a minha obrigação também trazer, falar desses acontecimentos. Eu acho que esse gênero chamado poesia, esse gênero poético, nos permite trazer essas reflexões. Eu coloco isso como uma parte da minha trajetória e, logicamente, eu diria assim, não está apartado da pesquisa. Ou, como eu diria assim, o nosso querido Paulo Freire, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Eu nunca me esqueço. Eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Freire pessoalmente, de acompanhar as palestras dele lá no Instituto de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, que fica na cidade universitária, que é um bairro que recebeu esse nome pela presença da universidade, e também próximo a um bairro que eu morei por muitos anos, chamado Várzea. E esse nome Várzea é um recorte para mim, a lembrança que eu tenho das vezes que eu ia muito visitar meu pai numa cidade, numa região praeira, lá em Pernambuco, chamada Várzea do Una. É um lugar ainda onde existe a tradição da construção de barcos e canoas. É um pequeno estaleiro que você vê lá em Várzea do Una. Eu falo de Várzea do Una porque me lembrei do bairro onde morei, que fica juntinho da cidade universitária, onde eu estudei, passei muito tempo. E tive a graça, assim, presente, de muitas vezes ver o Paulo Freire, né, de pertinho. E essa trajetória, ela só existe porque tem essas outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu penso numa trajetória, ou na pesquisa, ou os desafios, a gente nunca está sozinho. Eu nunca estou sozinha. Eu penso mais ou menos assim. Eu peço licença para pular desse livrinho aqui para um outro, que se chama Contrapontos da Literatura Contemporânea no Brasil. Depois eu fiquei pensando nesse nome, nesse título grandão, né, que a gente costuma colocar em teses. Aí eu tentei, no máximo possível, tirar o ranço de teoria, que eu não gosto, não me agrada muito o termo teoria. Eu penso que nós estamos diante de um pensamento. Eu vejo a teoria, sim, como filosofia da literatura, né? Eu fiz um curso chamado Teoria da Literatura, mas internamente eu pensei em filosofia da literatura para poder trazer um pouco e conversar com os meus parentes nesse livro, né? Eu estou falando dele aqui nesse momento por conta da referência que eu fiz da universidade, onde eu levei um tempão, né, entre a graduação, o doutorado, e chegar nesse contexto aqui. Esse livro foi publicado 10 anos depois que eu defendi lá um título, né? E às vezes eu tentei antes de 2013, porque eu terminei o curso, né, lá do mestrado, doutorado, muito antes mesmo da data em que ele foi publicado, em 2013, porque eu via que essa maneira de falar sobre a existência de uma literatura não existe. Literatura indígena não existe, quando eu tentei mostrar, provar que nós existimos.
sabe? E eu fiquei muito feliz, até, de certa maneira, para aliviar o meu espírito, que andava bastante apertado, agoniado pela rejeição em torno da nossa existência. E eu fiquei feliz no sentido de que a capa do livro ela traz esse contraponto. Esse desenho, né, que aparentemente divide, traz dois mundos aqui, tem a cidade, os prédios, né? E esse aqui você vê todo um recorte da nossa ancestralidade aqui presente. Eu quis mostrar isso, tentei, fiz o possível para não perder este caminho, esse aqui, essa base aqui, onde eu respiro melhor, onde eu me sinto mais forte, né? Então, esse livro ele foi depois de muitas outras leituras. Eu tinha tentado, durante um mestrado, trazer um assunto, mas foi negado justamente porque, como vou falar de algo que não existe? Então, eu pensei, talvez se eu tiver um pouquinho a mais de título, eu consiga defender a nossa existência. E aqui eu converso um pouco com a arte escrita e que vem recheada de oralidade. O que está escrito aqui não está desapartado da oralidade. Então, eu converso aqui um pouco com a arte do nosso parente Daniel Munduruku, da parente Eliane Potiguara, do Olívio Jacupé, do Iguaré Iamã, e de outros parentes no Brasil e fora do Brasil também, né? Aí eu sinto, sim, que eu consegui, de certa maneira, sobreviver aos preconceitos, mas eles não acabaram ainda, porque a pesquisa ainda ela está muito construída nos moldes acadêmicos. Digo isso com todo respeito, peço licença para dizer isso. Mas eu fico feliz no fato desse curso existir, mostrando a nossa força também, a nossa existência. A gente pode compartilhar os saberes. Não tem que separar, não tem que botar um hífen separando negros e índios, ou negros e indígenas, por exemplo, como foi feito. E ainda, infelizmente, alguns livros existem por aí ocupando prateleiras indevidamente, sacramentando o preconceito. Eu acho isso muito triste. Aí, quando eu vejo, por exemplo, meus netos, que eu tenho 8 netos, sabe, pessoas que trazem, mostram para mim que vale a pena lutar por esses direitos. Eu fico muito feliz. Um pouco assustado, né? Também, pelos momentos assim que a gente sabe que existe muita violência contra os povos indígenas, mas eu vejo que a gente está conseguindo sobreviver, sabe? E eu vejo na poesia esse caminho. Eu peço licença, porque faz parte dessa trajetória, dessas pesquisas, né? E esses desafios todos. Vou falar um pouco do que foi para mim e para muitos de nós ter atravessado a pandemia. E nesse contexto foi grande o desafio de um convite que o Instituto Moreira Salles fez um convite para vários indígenas e que esse convite foi trazer algo durante a pandemia. Então, abriu-se um edital, né? E desse projeto, se eu não me engano, fizeram parte 150 e poucos, eu creio, por aí em torno de 150 a 154 indígenas. Entre eles, nós temos o Gustavo Caboclo e muitos outros parentes, né? Nesse projeto que foi do IMS Convida. E o IMS, o Instituto Moreira Salles, acatou a minha pequena colaboração.
eu coloquei 2 poemas longos, um chamado Em Volta da Fogueira e um outro que se chama Quando a Noite é Mais Pituna, Mais Escura. E ao lado desses poemas, eu tentei mostrar um conjunto de haikais que deu origem também a este livro pequenininho aqui, chamado Fios do Tempo. Eu chamo de quase haikais, porque é a minha leitura a partir de uma tradição milenar, né? Mas eu me atrevi a trazer haikais que eu intitulei de Fios, Linhas do Tempo. E ele foi produzido nesse contexto acadêmico. Então, Ao Redor da Fogueira e Quando a Noite é Mais Pituna e Fios do Tempo faz parte da minha trajetória durante a pandemia, né? E trazer esse material não foi nada fácil. Uma das palavras que eu vim nesse período utilizar constantemente é respirar, falar sobre o ato de respirar. Então, escrever está muito ligada também a esse ato, né? E cada respiração é um sinal de que você estava sobrevivendo, de que você poderia chegar até o outro dia. Eu vivi assim, sozinha, nesse lugar onde estou agora. Eu moro em um quinto andar e só vendo tudo muito longe, à distância mesmo, né? E eu achei muitas vezes que eu não ia alcançar um dia tão bonito como esse de hoje, que eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com vocês as minhas inquietações. Eu queria rapidamente falar de um texto que eu escrevi, foi muito antes da pandemia, mas ele traz. Tem um quê meio profético aqui que diz algo que a gente só vem entender depois. Se chama Geografia do Poema. Eu vou tentar trazer só algumas pequenas estrofes para mostrar um recorte dessa visão que eu tenho sobre os corredores da morte. Geografia do poema. O dia deu enxugoso na geografia do poema. Um corpo virou cinzas, um sonho foi desfeito e 1000 povos proclamaram: não a violência, a terra está sentida de tanto sofrimento. Na geografia do poema, voam balas, passam na TV os seres nus, o pátio aglomerado, o chão vermelho, onde a regra do jogo da velha sentença do sol quadrado. Eu fico imaginando, você olha aquele símbolo bem, vamos dizer assim, que ficou na cabeça de muita gente, uma grade, e o sol ele não aparece redondo, o reflexo dele não é redondo no chão, ele é partilhado, ele é quadrado, ele é vilipendiado. É como dizer assim, eu não via esperança, sabe? E aqui eu me refiro também a presos políticos, quando eu falo é, que um corpo virou cinzas, o parente Galdino, né? Que morreu queimado no ponto de ônibus em Brasília, bem pertinho da FUNAI, bem antigamente. E na época eu dizia: pelas ruas, a tristeza dos tempos, a impossibilidade do abraço. Crianças nos corredores da morte, nos becos da fome, consomem a miséria, matéria-prima da nossa sobrevivência. Eu trouxe esses livrinhos assim, mais para trazer. São pequenos, porque publicar é muito caro. Isso aqui é um atrevimento, mas eu queria encerrar com um outro poema que eu fiz faz muito tempo e que traz um pouco do meu povo potiguara do Rio Grande do Norte ver o mundo. Esse poema aqui é no formato de tanka, T-A-N-K-A.
é um poema de origem japonesa. Normalmente eu faço mais haikais. O tanka, o que caracteriza ele, são 5 versos. Normalmente são 3 estrofes iniciais e a segunda estrofe com 2 versos. Então, eu pratiquei uma desobediência e coloquei ao contrário, e coloquei ainda atrevidamente um diálogo, porque é isso que eu queria trazer. E, embora a gente use a caneta, o papel aí, mas não quer dizer que estamos matando a oralidade, ao contrário. É para a gente poder ter essa possibilidade também de falar para outras pessoas, de trazer o que nos inquieta por meio da poesia. Então, eu intitulei, coisa que eu geralmente não faço em tantas e nem em haikais, eu chamei de Ser Potiguara. Eu vou tentar ler, não é fácil. Eu uso aqui dois travessões, no primeiro verso e no segundo, para indicar diálogo. Apenas eu estou falando isso porque a distância, falar assim, eu queria trazer isso e mostrar da possibilidade da gente falar do nosso jeito de ser indígena, da nossa cultura, da nossa história, das nossas alegrias, dos nossos sofrimentos, por meio da poesia. Ser potiguara. Vamos apanhar sol? Vamos, de sal a sol, multiplicar a semente pelo caminho de volta, com Tupana sorrindo. Tupana é a mãe do trovão. De sal a sol, o Rio Grande do Norte, nós sabemos, é um grande produtor do sal, né? E aqui tem um diálogo bem coloquial para mostrar que a palavra, a oralidade continua viva dentro de nós. Vamos, V-A-M-U. Não é desobediência à língua portuguesa, a norma culta. Vamos, vamos, vamos. Muito agradecida. Perdoem o meu jeito de falar das coisas. Mas eu estou falando assim porque eu estou escondendo o choro. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, parentes, todo mundo. A gente que agradece, parente. É muito emocionante de escutar, de sentir. E esses caminhos da Cutia você tem aberto para a nossa geração há décadas. Nós somos muito, muito gratas por todo o seu caminho de antes, de hoje, de amanhã. E assim como você trouxe, né, que não há uma oposição entre a escrita e a oralidade, a gente também te sente aqui pertinho, mesmo longe. Então, gratidão imensa pela sua participação. Obrigada. Então, é só agradecer a Graça Graúna por ter aceitado o convite. É um prazer tê-la com a gente, né? A gente vê você como uma referência, né, nessa trajetória na literatura indígena, né? Como você falou, como a Jenny falou, como uma cutia, né? Que semeou semente, escondeu semente também. E essas sementes brotaram em diversas partes do Brasil. E acredito que tem muito broto surgindo aí da literatura indígena também, com essa semente que você plantou por aí. A gente fica muito feliz de ter a tua presença aqui, ainda que seja assim através da internet, né? Que possibilita esses meios também hoje em dia, né? Obrigada. Então, muito obrigada. Fica aqui a minha gratidão. Algo que eu queria muito te ouvir também é de que o seu trabalho, a sua trajetória quebra muito esse estereótipo do que é a literatura indígena, como se só houvesse uma única linguagem, um único jeito. Então, é uma abertura de imaginários, né? A gente até teve um encontro aqui antes desse evento que tinha esse título, né, de reflorestar o imaginário, reflorestar outros mundos, e a sua literatura traz isso, inclusive no jeito de fazer, né? E aí você trouxe no final que é o seu próprio jeito também de ter essa literatura do haikai, né? Então também queria te escutar um pouquinho desse lançamento. Eu peço licença para apresentar um livro que foi... Eu me vesti de editora, criei uma editora para defender a nossa oralidade, os nossos saberes.
O nome deste livro é Canto Mestiço. Ele está numa segunda edição. A primeira foi em 1999. E esse tempo todo só me veio a possibilidade de trazer uma segunda edição quando eu senti que ele poderia já fazer o caminho a ele concluir. Tomei a liberdade de trazer, de fazer essa pintura. Eu enxeridamente mexo com aquarelas, gosto muito de pintar com café, com uma tinta orgânica, uma beterraba que eu tomo, eu uso um coentro, coisas assim que eu tiro e procuro extrair a cor para levar para a pintura. Esse desenho aqui é uma helicônia que tem nos jardins. O primeiro livro, em 1999, tem essa capa. Na verdade, esse livro aqui é uma reedição desse primeiro volume. Neste livro daqui, que é mais recente, eu tive a grata satisfação de ter a colaboração de uma pesquisadora chamada Randra. Ela foi muito generosa no prefácio que ela fez desse livro. Eu fiz como é que eu diria assim, um lançamento relâmpago, mas eu gostaria de, em outro momento, fazer um outro lançamento dele. É um livro que eu chamo de, como é que eu diria assim, quando eu uso a palavra retomada, é retomada editorial, justamente para chamar a atenção de guardar, de lutar, porque a palavra também, como o nosso corpo é território, nossa fala, nosso pensamento, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, estamos todos nesse contexto, eu não separo nada. Então, ele traz aqui em duas partes, uma parte de haikai e outra parte de versos livres, certo? No primeiro não tem, mas eu achei importante colocar nessa nova edição uma parte de um poema que ele é longo, mas ele é mais conhecido por essa estrofe, em que eu digo o seguinte: ao escrever, dou conta da ancestralidade, do caminho de volta, do meu lugar no mundo. Então, tem esse livrinho aqui. Assim, o que eu poderia mais acrescentar ou chamar a atenção é para essas questões. Por último, eu queria dizer que tem um livro que me ajudou muito a respirar durante muito tempo. É uma antologia, eu acho que é a primeira antologia indígena no Brasil, a partir do encontro que aconteceu lá em Mato Grosso. Foi lindo demais. E aqui os parentes e as parentes eu vejo como um mantra. Cada nome para mim representa isso. Ailton Krenak, Aurilene Tabajara, Cristina Pchana, Estevão Talcane, Carlos Tiago Sateremauê, o Daniel Mantenho Cabixi, Daniel Munduruku, Edson Caiapó, Eliane Potiguara, eu estou presente aqui nela, a Luciana Caigang, Manuel Moura Tucano, que está no Reino dos Encantados, Márcio Borório, Rony Waisiri Guará, Rosi Waicon, Severia Idiorie e Verônica Manauara. Fazem parte dessa antologia. Eu não me lembro exatamente quanto, mas foram mais de 1.000 exemplares que foram distribuídos na Feira de Livros em Mato Grosso. Acho que foi a primeira feira de livros em Mato Grosso. Inesquecível. E nessa antologia, eu coloquei um poema que se chama Canção Peregrina. Eu escrevi ele inicialmente na língua do colonizador. Veio assim. E depois eu traduzi ele para o português. Eu vou ler em português. Antes de mais nada, eu quero dizer que um colar
para mim, é literatura. Uma esteira é literatura. Um jarro, um pote que nós manuseamos é literatura. São formatos que estão na nossa vida. Aqueles que não são, ou que não têm, ou tiveram a oportunidade de ir para uma escola, no sentido do contexto chamado normal, falam a linguagem, a língua do mundo, que precede a leitura da palavra. Eu não acredito que uma pessoa seja analfabeta. Tem muito a dizer, muito a dizer. Canção peregrina. Eu canto a dor desde o exílio, tecendo um colar de muitas histórias de diferentes etnias. Em cada parte, canção de partida, à Mãe Terra eu peço refúgio, ao irmão Sol mais energia, e à Lua Irmã peço licença poética para esquentar os tambores e tecer um colar de muitas histórias e diferentes etnias. As pedras do meu colar são história e memória do fluxo do espírito de montanhas e riachos, de lagos e cordilheiras, de irmãos e irmãs no deserto das cidades ou no seio da floresta. São as pedras do meu colar e as cores dos meus guias, amarelo, vermelho, branco, negro, de norte a sul, de leste a oeste, de Ameríndia ou de Latinoamérica, povos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias de diferentes etnias. Se não reconhecem paciência, nós haveremos de continuar gritando a angústia acumulada há mais de 500 anos. E se nos largar ao vento, eu não temerei, não temeremos. Sim, antes do exílio, o nosso irmão vento conduz as nossas asas ao sagrado círculo, onde o amálgama do saber de jovens e anciãos faz eco nos sonhos dos excluídos. Eu tenho um colar de muitas histórias e diferentes etnias. Eu tentei mostrar isso aqui nesse livrinho aqui. Mas não foi aceito o jeito de eu escrever. Aí depois ele nasceu, ele teve outro formato, se vestiu de uma maneira mais próxima de mim. Eu gosto desse livro, mas aqui eu sinto mais liberdade de dizer o que eu sinto. Eu acho que é isso, literatura é liberdade. Tem um outro para fechar, que se chama Criatura de Nhandiru, e traz a história de uma menina indígena que ela fica muito insatisfeita pela maneira que ela vive nos lugares, porque tem muita gente de olho nela. O assédio, que é muito grande, seja jovem ou idosa, feito eu, a gente não está livre das perturbações. O nosso corpo inquieta muito, seja velho ou novo. Eu tentei trazer nesse livrinho Criatura de Nhanderu, pedindo a Nhanderu que fortaleça o nosso povo, que fortaleça a nós todos. Eu quero ficar aqui, senão eu vou chorar. Arento, nós estamos todas aqui muito aquecidas pela sua fala, pela sua presença. Queria dizer também que como escritora indígena dessa geração mais jovem, é um privilégio, uma honra, uma alegria ter a sua existência abrindo caminhos para a gente. Porque assim como você trouxe que esses desenhos traziam reconhecimento, a sua literatura traz para a gente de uma maneira inefável e muito preciosa. Muito obrigada, gratidão por tudo. E queria convidar a nossa parenta Patrícia. Eba, agora tivemos. Bom dia.
Então, eu acho que já me apresentaram, a Geni, com certeza. Eu estava aqui com o Dionísio, enfim, fiquei muito triste não poder estar aí pessoalmente, fisicamente, com vocês, mas eu fico muito feliz também de poder participar aqui, né, online, enfim, por questões de saúde do Dionísio, eu não podia estar aí, mas espero contribuir um pouquinho, né, daqui da minha terra, Rio Grande do Sul, São Miguel das Missões. Eu sou uma mulher guarani, né, que trabalho com audiovisual e, além disso, eu trabalho também como professora, né, aqui dentro da minha aldeia. E quando eu recebi esse convite pela Geni, fiquei muito feliz, né, de poder estar aí com vocês, mas infelizmente não deu certo. Mas fico muito feliz de ouvir vocês, mulheres, que admiro muito, a Sandra, que faz muito, muito tempo que não vejo, mas que bom que ela está aí com vocês, a Franci, que admiro demais também, a Geni, né? Enfim, todas vocês quatro que estão aí nos representando, né, mulheres indígenas. É muito importante isso, ocupar espaços onde, né, Ibapuri. E aí é isso. O meu trabalho quanto cineasta, a gente vem trazendo, eu trabalho com um coletivo, né, de cinema, não só meninos, acho que apenas no coletivo eu faço parte, assim como mulher, que a gente começou em 2007, 2008. Naquela época era bem assim, difícil assim de acompanhar, né, por ser justamente mulher, tinha que estar ali, né, fazendo suas coisas. Enfim, acho que era e como eu gosto de desafios, né, eu acho que foi isso que me impulsionou assim para eu poder estar ali junto com os meninos, né, naquela época bem nem sem entender muito o que eu estava fazendo, mas enfim, assim que a gente terminou o primeiro filme, eu entendi da importância, né, dessa ferramenta de trabalho, de luta, né, que se a gente fizer esse trabalho e levar isso adiante, isso seria muito bom, né, inclusive para as pessoas que estão ali, né, na frente lutando, que a gente ouve muito essas lideranças falando da demarcação, né, de territórios, da importância do nosso território, da importância do nosso não existência, né, dos limites para nós povo Guarani, principalmente, né, que a gente fala muito dessa questão de grande aldeia, quando a gente se refere de aldeias Argentina, Paraguai, né? E para nós não existe essa fronteira. Era mais uma aldeia grande que a gente só atravessava o rio, mas hoje isso não é mais possível. Tem fronteiras, né? Tem essa questão de outro país, enfim, tem que ter documentações necessárias para poder cruzar, né? Que hoje, para nós, principalmente para os povos mais velhos, né, para as pessoas mais velhas, isso é muito difícil de compreender como que isso se tornou, né, dificultou essa nossa caminhada, né, que a gente fazia nos nossos territórios, né, e acho que isso que me impulsiona assim de continuar fazendo esse trabalho, né, com audiovisual e também como prof, que dando essa contribuição, né, principalmente com o conhecimento que
a gente leva, né, os mais velhos para esses espaços, assim como a gente está agora, né, nas universidades, no cinema, enfim, e entre outros espaços. E outra coisa, trabalhar na escola é uma contribuição que a gente faz, né, como pessoa, Guarani, mulher, né, dando essa contribuição para os alunos, para levar adiante esse conhecimento também, essa luta que a gente vem fazendo todo esse tempo, né, desde a chegada dos não indígenas. Praticamente a gente vem lutando assim, né, pela demarcação, pelo nosso espaço, enfim, isso a gente não vai ter fim nunca, né, parece, da nossa luta sobre principalmente sobre o território, né, que a gente vê isso cada vez mais difícil e, enfim, e agora tem outro desafio que é ser mãe, né, ser mãe e trabalhar com audiovisual, trabalhar na escola, isso também é mais um desafio, né, como mulher. E acho que isso é que me torna uma pessoa lutadora, né, de todos os dias, assim, de compreender a existência também através do nosso trabalho com audiovisual, explicar, tentar explicar, ou, colocar essa nossa vivência, nosso olhar, nosso pensamento, né, como Guarani, como mulher Guarani, enfim, é isso. Eu acho que, apesar de às vezes me sentir um pouco triste, né, de algumas vezes recusar o convite para estar depois de ser mãe por questões de, mas ao mesmo tempo eu entendo esse momento, né, de estar com o Dionísio, de estar com o ser, né, que também precisa desse cuidado a mais, né, e acho que eu vejo, né, outras mulheres fazendo ocupando esses espaços, já me representa muito e fico muito feliz, né, de poder acompanhar essas mulheres que faz tempo, né, que eu conheço e ao mesmo tempo me sinto, né, alcançadas também por essas mulheres que estão aí. Nossa, fico muito, muito feliz mesmo por esse momento e por esse convite, né, para ver como que o Dionísio está aqui do meu lado, né, e enfim, é isso. Ai. Reveté, parente, que alegria ter a sua fala, sua presença, e ver o Dionísio também. Nós ficamos muito contentes com o seu aceite desde o primeiro momento. O seu trabalho é um motivo de grande orgulho para todas nós, é uma referência muito bonita. E nós também queremos abrir agora para as... Edu! Abrir também para o público que está aqui agora para fazer algum comentário ou pergunta sobre o seu trabalho. Então, fiquem muito à vontade, é só levantar a mão que a gente vai levar o microfone para vocês. Quem gostaria de começar? Acho que a outra parenta já saiu, mas eu quero aproveitar também. Ah, tá aí. Primeiro, né, parenta, gratidão pelo aceite de nosso convite, em nome do trio, mas em nome de todas as mulheres indígenas do Brasil. A gente está muito honrada e feliz, né, pelo seu aceite. E eu estava assim, todo o tempo emocionada, né, te ouvindo, essa emoção que vem do território, essa emoção que sai, né, através das palavras, essa emoção que vai, né, para os livros, né. Então acho que isso me tocou bastante, né, nessa sua fala, nessa sua trajetória como mulher indígena. Eu acho que estar, né, nessa trajetória entre dois mundos, a gente sabe que não é fácil.
se você está resistindo, né? Você que pegou esses primeiros passos de resistência do racismo, que alguém chega e fala, você é índia de verdade, né? Como isso dói na alma, como fere o território, como fere aquele povo, né? Então, acho que são momentos que a gente vê que você hoje é uma inspiração para todas nós, né? Tipo, como uma referência, como uma escritora, como mulher, como avó, né? De 8 netos. Então, você olhar para trás e ver que valeu a pena essa resistência toda, né? Do protagonismo, essa força de mulher indígena. Eu fiquei bastante... A Sofia registrou uma fala sua maravilhosa que eu quero até repetir. Quando você fala, né? Aprendi a ler o tempo nas tranças da minha avó. Eu também aprendi a ler as tranças, mas através de uma roça da minha avó. Então, são 2 mundos muito iguais, mas que a gente aprendeu, né? A partir desses trançados da ancestralidade, nessa conexão com as avós, principalmente. Eu acho que isso remete muito uma história de todas as mulheres aqui presente na plateia, os que estão dentro das comunidades, os que estão na favela, os que estão em centros urbanos. Eu acho que isso representa muito essa sua trajetória de força mesmo. E eu estava dizendo aqui, olhando para a plateia, olhando para a gente aqui, como foi difícil chegar aqui, né? Como é difícil ser mulher indígena, como é difícil ser uma acadêmica, porque a gente rompe muita coisa, né? A gente chora, enxuga a lágrima, coloca o sorriso no rosto e bora para frente. Eu acho que esses caminhos, quando alguém te pergunta, você é índia de verdade? Eu chego no Rio e alguém diz, você é boliviana? Você é peruana? Isso me fere muito porque eu estou dentro do meu território, eu não sou reconhecida como mulher indígena. Eu sempre falo como é difícil ser mulher indígena, como é desafiador ser mãe, como é difícil você deixar o seu território, a sua casa de conforto para estar na universidade. Como é difícil se separar dos filhos, se separar do pai e da mãe, do território e estar na cidade. Então, acho que você trazer hoje essa sua incrível trajetória como mulher indígena, isso ilumina todos nós aqui, de a gente olhar também para esses desafios e chutar, né? Porque a gente inspira em você como essa grande guerreira, como essa grande mulher que está aí nessa literatura indígena, abraçando e carregando essa bandeira, essa causa. A gente também é artista, né, Janine? Todas nós aqui, né? Como você falou que o colar é literatura, né? Corpos também são literatura, artesanatos também são literatura. Aí eu falei, a roça é uma grande literatura, né? Essa diversidade imensa da alimentação que está na roça. Então, olhar para essas coisas e olhar nossos corpos, com essa sabedoria toda, como uma grande literatura. Então, quero muito te agradecer por essas belíssimas palavras tão sensíveis. A gente sai muito inspirada, né, por essa sua trajetória toda. E a gente leva também essas palavras para as nossas vidas acadêmicas, mas também para os territórios com os quais pertencemos e trabalhamos. Então, acho que essa é muito mais um agradecimento imenso, né? Um coração do território do Alto Rio Negro, dos 23 povos, da Bahia, da Parenta aqui. Então, acho que é muito mais essa sensação do afeto, do abraço, do acolhimento, né? Desse momento oportuno que a gente está trazendo vocês para ser ouvida, né? Vocês falaram dessa experiência de uma bagagem incrível que vocês têm trilhado, que nós temos trilhado nesses 2 mundos. Gratidão, Parenta. E para outra Parenta também, essa inspiração da mulher cineasta, né? Que ela está aí como mãe, como mulher indígena, ela usa essa questão do audiovisual para resistência, né? Para o registro, para essa garantia do direito, territoriais. Então, acho que a gente usa a literatura e o cinema e o audiovisual como ferramentas de luta e de resistência. Então, acho que a gente vê que a gente ainda tem mais de 2 dias para ouvir essas mulheres,
Então, cada uma traz a sua experiência, a sua bagagem, a sua trajetória de encontrar o seu lugar, né? O seu lugar aqui nesse mundo, que é difícil você se encontrar nesse lugar, né? Onde você pode respirar bem, onde você pode se sentir bem, onde você se sente pertencente àquele lugar. Então, acho que a gente ouve essas mulheres como motivação para a gente continuar mesmo. Obrigada. Ai, maravilha, então. Nós tínhamos 2 pessoas inscritas agora para essa segunda parte, mas se houver outras pessoas também fiquem à vontade. Então, quem era? Pode. Posso. Bom dia, gratidão. Eu estou super emocionada em estar participando aqui, estar assistindo a esse seminário. E a minha pergunta, eu sou Fernanda, eu sou da Faculdade de Direito, daqui da universidade. E a minha pergunta é: como é que funciona, como é que é a escrita indígena e a relação com a fala? Fernanda, eu peço licença para colocar algo que vem de dentro de nós. Os antigos dizem que a intuição é a mensageira da alma. Na condição de mulher, mãe, avó indígena, pela vivência um pouco que eu tenho, para nós, eu percebo na feitura de algo, de uma arte, um colar, uma esteira. Quando estamos reunidos, um colar normalmente ele é feito assim, ele tem várias mãos, embora que eu tenha vários colares, né? Isso aqui eu acho que do povo Sateremauê. Existe uma troca de conhecimento muito grande durante esses momentos em que se tece um colar, se faz uma esteira, se maneja barro. E eu tenho a impressão que eu estou, nesse caso, falando da oralidade, os gestos. Então, como é que eu diria? Essa realidade depende muito também de cada um, indígena, observar, que eu acho que nós somos muito observadores, ao mesmo tempo que carregamos dentro de nós uma cesta, um cesto de silêncio. Ou quando a gente olha para o céu, digo lá na história em Criaturas de Nhanderu, que a gente vê no céu tanto de estrelas que pode corresponder às tantas histórias que os povos indígenas têm para contar, sabe? Pode isso parecer parte de um sonho, e não é fantasia. Eu acho que isso vai de cada um, Fernanda, eu tenho impressão. Quando eu percebi, melhor dizendo, quando eu percebi em mim o gosto pela escrita, eu me lembro que antes de qualquer atrevimento meu para pegar um lápis ou uma caneta para fazer algo, eu tive que cuidar da memória primeiro, saber se minha memória está apta para sair contando o que eu vi. Então, eu penso que é muito por esse caminho, porque tem uma relação aí com o cinema também, essas linguagens. Eu tive uma grata satisfação, uma experiência muito rica, que foi fazer, ó, que enchimento entrevista. Foi primeiro assim, conversar com Caim Chavante, que é um dos cineastas que tem uma história muito rica. Eu conheci o Caim na, num, num dos encontros de escritores e artistas indígenas no Rio de Janeiro. E ele foi falar da experiência dele como cineasta.
E uma das questões que ele trouxe foi como é que eu acho que eu perguntei como é que os antigos, os mais velhos viam esse atenção dele para essa linguagem cinematográfica. E ele falou que os mais jovens ficavam muito inquietos para descobrir o que ele levava na bolsa e que fazia todo aquele movimento para mostrar uma tela para projetar as imagens e tal. E os mais velhos cuidavam e principalmente em narrar os acontecimentos depois de uma certa, como é que eu diria assim, aceitação, que eu achava difícil, a questão das imagens, né, de você colocar a sua imagem, de trazer assim, de publicar a imagem como se a alma estivesse sendo também tomada por outras pessoas, e o Caio me levou essa riqueza, né, cinematográfica para a aldeia, e justamente buscando a visão dos mais velhos sobre os saberes, porque muitos já estavam indo para o reino dos encantados, e era importante que essa nova tecnologia, vamos dizer assim, nas aldeias, fosse uma forma de preservar também os saberes. Sabe? Também fiquei muito emocionada, né? E eu acho que eu vou trazer um pouco reflexão, essa última palavras, né, da reflexão da Parenta, né, que fala sobre essa questão do como é que a gente se identifica, às vezes, a gente é coletivo, mas no mesmo tempo somos indivíduos também, né? Eu lembro que quando eu cheguei primeira vez na cidade, né, desde 2015 eu moro no Rio de Janeiro, e eu entrei na academia, e muitas das vezes eu percebo que, por eu estar na cidade, estar na academia, para esse Juruá, acha que eu tenho, parece que como se eu tivesse menos conhecimento de outras mulheres, assim. E o tempo todo a gente é questionado nesse lugar. Só que, na verdade, pelo contrário, a gente, não que eu estou falando assim que eu sou melhor, não, eu não estou dizendo isso, eu estou falando que a gente carrega mais traumas. E aí eu lembro que quando eu cheguei no evento, uma vez nesse debate, a gente ia falar sobre essa questão da educação, e aí o tempo todo, muitos pesquisadores falavam, todo mundo falava, e aí eu esperava a minha vez, porque no nosso costume é esperar todo mundo falar para depois falar, escutar, principalmente as pessoas mais velhas, pessoas que têm mais experiência. E aí nunca chegava a minha vez. Assim, e aí eu lembro que o parente falou assim para mim, que outra parente que já vive, já tem experiência na cidade, ela falou assim para mim, se você continuar a ser muito Guarani aqui, ninguém vai entender que você tem o seu momento. E isso é muito violento, sabe? E aí eu tive que me posicionar de uma outra maneira hoje em dia. Isso não é uma tarefa fácil, é um conflito diário que você tem que vencer o tempo todo nesses espaços que você ocupa. Então, eu acho que é bem complexo, mas também é muito doloroso. Agradeço muito, muito pela sua trajetória. A minha lágrima escorre no meu rosto, mas assim, de felicidade e de orgulho mesmo, de orgulho de vocês estarem, e a dona Catarina chegou, e eu acho que a minha referência para mim também, vocês foram muito importantes. Eu começo a fazer vários mapeamentos na minha cabeça, e aí eu encontrava essas mulheres, eu falava, nossa senhora, como que elas... E eu acho que o que nós trouxe aqui hoje exatamente é isso. Eu acho que é um lugar de desabafo também, e eu espero que as instituições e outros espaços que a gente nos chama para falar essas coisas acolhem essas dores também. Eu acho que é isso. Eu agradeço muito, muito, muito de coração assim, do fundo da minha alma mesmo, para vocês estarem
e superado e de ter construído essa estratégia para vocês chegarem e para nós também chegarem nesse lugar, esse espaço hoje em dia para a gente falar sobre isso. Muito obrigada mesmo. Então, eu gostaria só de retornar a alguns temas que a gente colocou e destacou como transversais, que discutiríamos também neste curso, né? E a gente viu claro na fala, né, da Graça, o racismo, né, que a gente passa e que muitas vezes a gente dava outros nomes, né, para o racismo contra os povos indígenas, que foi muito também, não é muito ainda discutido, né? Começa-se uma discussão, mas ainda é muito pouco, né? A gente precisa levantar esse tema, porque isso também fere e são atravessamentos que sempre estão em nosso caminho, né? Então, como a Graça falou, né? São essas perguntas, né? Se você é índio de verdade, por que o seu cabelo é assim, por que você tem essa cor de pele, isso é um racismo, né? Que está estruturado na sociedade em que vê a gente como um ser único, como um povo único, como se fosse o povo, o índio, né? E descarta, né? E tira toda a possibilidade de diversidade de povos que a gente tem. Então, dentro dessa perspectiva também da diversidade, eu trago aqui como somos diversos em povos, mas como as nossas artes também são diversas, né? E como a gente também hoje, né, usa de outras ferramentas que antes não usávamos também para nos expressar, né? Como a escrita que vemos hoje, né? Como a apropriação do cinema, das câmeras, né? Desses outros suportes e materiais que a gente tem usado para nos expressar, não só como uma ferramenta também para verbalizar o que a gente quer para os não índios, mas como memória, uma Graça trouxe, né? Para passar para os mais jovens, né? Como a gente fica feliz em ouvir um áudio gravado de uma anciã que já se foi, né? De uma fotografia, de rever um vídeo de alguém que não está mais presente entre a gente. Então, essas tecnologias, elas têm também contribuído muito. E quando é um de nós que utiliza, é mais gratificante ainda ver, né? Que isso tem se espalhado e que os parentes têm usado dessa ferramenta. Outra questão que eu quero trazer é sobre a maternidade, que a Patrícia trouxe e destacou, né? Ela falou bem baixinho, mas ela destacou assim, ó, quantas vezes eu preciso agora, tive que negar participações em atividades por conta do meu filho, porque ele precisa de muito cuidado. Então, todas nós três aqui, Sandra e Francis, somos mães, e a gente sabe o quanto que realmente a gente precisa dedicar e o quanto a gente se dedica aos nossos filhos e a gente precisa, sim, como mulher, fazer escolhas às vezes, né? Tomar decisões porque a gente está envolvida e é muitas coisas, né? A gente faz muitas coisas. Como a Graça falou, ela é escritora, mas ela é professora. A Patrícia destacou isso também. Eu sou cineasta, mas também sou professora aqui na comunidade. É mãe, né? A Graça falou, trouxe a questão, sou vó, né? E a gente pensa assim que a avó não tem trabalho com os netos? Tem muitos, né? Porque quantas vezes a gente não tem que deixar os nossos filhos com a avó? Minha filha está lá com o pai, mas o pai muitas vezes deixa com a avó, porque também tem que sair para trabalhar. Então, assim, a avó também é esse ponto de acolhimento, né? Então, a gente vê como que a gente traz aí um outro tema, como é o tempo, né? Como a Graça falou assim, ela pensou que ela não tinha esperança de ver esse tempo, né? Dessa efervescência da literatura, das artes, do cinema, né? Então, a gente está nesse tempo, né? E que bom, né? Que ela está aqui vendo, né? Este momento. Então, é isso que eu queria trazer para vocês e agradecer pela presença de todos. A Arissana resumiu tudo, gente. Eu acho que é mais para finalizar nessa manhã maravilhosa de muita troca, de muita escuta. Eu acho que são tantos jeitos de demonstrar o afeto, de demonstrar eu te amo, de falar como você é importante. Eu acho que nesse processo nosso da academia, de todo mundo aqui, né? Sempre tem os aliados, sempre tem os melhores amigos,
melhores parentes que estão aí motivando, incentivando a não desistir. Eu acho que estar nessa selva de pedra é um dos maiores desafios, né? De você não poder ver. Eu tenho uma história muito boa. Quando as mulheres do Rio Negro vieram, veio uma tia minha, que nunca tinha saído da comunidade, que não fala português, que fala línguas indígenas, mas nunca tinha... Ficou no hotel Mercury, e ela dormiu, né? Já estranhou a vinda no avião e tal, com medo de entrar num pássaro grande. Aí amanheceu, dormiu, e ela amanheceu querendo ouvir o canto dos pássaros, assim como ela escuta na comunidade. E a primeira coisa que ela perguntou, onde estão, né? Essas aves, esses passarinhos que acordam as pessoas na comunidade. E a gente teve que explicar para ela sobre esse outro território, né? Que um dia já foi floresta, teve muitos passarinhos, onde teve muita queixada, anta. E a pergunta para onde foram, né? É uma pergunta que eu sempre quis também saber a resposta, para onde foram, onde estão. Então, acho que são esses intercâmbios, essas escutas, que faz a gente refletir, que faz a gente repensar sobre a nossa presença hoje, né, nesse mundo, em territórios diferentes. Eu estava falando que aqui, quando a pessoa gosta de você dizer eu te amo, demonstra o afeto, o abraço e o beijo, né, o acolhimento. E nas comunidades, eu te amo é seu pai fazendo sua mãe quando chega, caldeirada de peixe, é de muquiado, é farinha, é beijo, é outra forma de demonstrar eu te amo, né? Então, acho que são duas maneiras muito bonitas que te fortalecem quando está aqui, mas quando chega no território. Acho que outra coisa também super importante que a Alissana traz, acho que o outro lado, hoje a gente tem escolhas. Não é que a gente tenha escolha, é porque a gente vai em busca desses sonhos, né? A gente enfrenta esses desafios. Mas tem muitas mulheres que não conseguem ver um fim, né, uma luz no caminho, que são a questão de violências, do feminicídio, que os homens dizem, não, existe muita violência dentro das comunidades, estou falando do Alto Rio Negro, muita violência, às vezes as mulheres que têm um sonho de estudar não conseguem ecoar a voz, não conseguem participar das mobilizações dentro dos territórios. Então, acho que a gente está aqui hoje dizendo eu te amo para a Parenta Graça, porque a gente quer ouvir essa experiência, a trajetória dela, essas diversas formas, né, da expressão de linguagem, né, que a gente ouve hoje através da literatura, através do audiovisual. Eu acho que é um momento que a gente quebra um pouco, né, esse desafio e traz essas presenças de corpo de mulheres trajetória para dentro dessa instituição. Acho que a gente consegue dizer, temos muitas pessoas que a gente precisa ouvir. A Patrícia traz hoje, né, na questão do audiovisual também, para compartilhar uma outra linguagem, né, uma outra forma da escuta também. Com a captura até. Muito bom ouvir essas mulheres potentes, muita emoção, que quase nem sei como descrever essa emoção, né? Mas eu acho que é super importante esse desabafo também, né? Onde a gente tem esses espaços que a gente tem que aproveitar mesmo, né? Que a gente vem sofrendo faz muito, muito tempo, não só a nossa geração, e a gente sabe que não só essa nossa geração que vai estar, né, nesse sofrimento, assim, mas sempre com muita força, com muita luta, com muita sabedoria que nós mulheres, né, indígenas temos em nossa essência, e acho que isso que nos fortalece em cada momento e em cada espaço em que a gente se encontra, né? E falar que, apesar de tantas coisas acontecendo, o que nos fortalece são outras mulheres, né, que estão aí
seja no território, seja no espaço, né, assim como a Sandra, assim como a Arissana, assim como a Franci, né, estão aí fazendo, segurando essas pontas para nós que estamos aqui, né, nas nossas comunidades, lutando também com, com diferentes ferramentas, né? E ainda bem que a gente tem essa força para poder seguir, lutar, né? Nossos sonhos, porque cada uma de nós temos os nossos sonhos, né? De realizar e assim como outras pessoas, né? Assim como outras mulheres, porque cada uma de nós vem com uma missão de fazer a diferença, mas isso não quer dizer que a nossa luta seja fácil. Apesar das dificuldades, como essa luta das mulheres é importante e linda, né? Porque a gente luta com cuidado, luta com amor, e acho que é isso, assim. É muito lindo também a gente falar dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Porque a gente, por mais que seja difícil, a gente tem essa comunidade, essa coletividade de cuidar das crianças, né? Então isso é muito lindo que eu vejo aqui, né, no meu território, apesar dos poucos, né, poucos metros quadrados em que a gente se encontra, né, é muito amor para cuidar essas novas gerações que estão chegando, para deixar melhor o nosso território, plantar árvores. Isso é o modo de viver, de cuidar dos nossos queridos, né? Então, acho que é uma forma, cada luta, cada trabalho que a gente vem desenvolvendo nos nossos territórios ou nas cidades, né? Assim como a Sandra falou, né? Que é muito não é porque a gente quer, não é porque a gente se sente bem, né? Que a gente está ali nesses espaços, é uma forma de luta, é uma forma de resistência que a gente vem fazendo, né? Por mais que estejamos longe uma das outras, é o que o nosso espírito, a nossa essência é que nos vai fortalecer sempre, né? Acho que é isso. Obrigada. E para fechar aqui o nosso encontro, eu queria encerrar com um poema da nossa parente, Graça Graúna. É assim: saúdo as minhas irmãs de suor, papel e tinta, fiandeiras, guardiãs, ao tecer o embalo da rede rubra ou lilás no mar da palavra escrita voraz. Saúdo as minhas irmãs de suor, papel e tinta, fiandeiras, tecelãs, retratos do que sonhamos, retratos do que plantamos, no tempo em que nossa voz era só silêncio. Gratidão, até mais, gente.